Bem, o nosso bate-papo de hoje é com Leonardo Campbell. Nossa, que peso, hein, cara? Peso é grande, cara. Peso é grande. Leonardo Campbell, da Marel, de Juiz de Fora. Então, eu quero conhecer um pouco mais sobre a pessoa. Então, eu não vou falar muito aqui. Por favor, se apresente aí, Leonardo, para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo. Pessoal, olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Lopes, para vocês esperarem menos de mim. Pô, Campbell fica mais bacana. Lopes. O nome Campbell vocês esperam mais, não tá dando para entregar tanto. Mas brincadeiras à parte aí, meu nome é Leonardo, tô à frente da Marel já há 2 anos, né, com operação em andamento, né, mas eu venho desse mercado aí já tem 18 anos, né, que eu trabalho na área. Então praticamente foi a única coisa que eu fiz desde que eu comecei a trabalhar e desde então estou mergulhando aí nessa aventura que é trabalhar com móvel planejado. Então, é fácil. É aventura, né? Mas aí me conta o seguinte, estamos em Juiz de Fora, você é natural de... Eu sou natural de Porto Real, é uma cidade no interior do Rio, né? Eu mudei para Juiz de Fora em 2010, né? Então eu atuo em Juiz de Fora com móvel planejado desde 2010, com 16 anos, né? Mas antes disso eu trabalhei por 2 anos na minha região ali, né? Porto Real é muito pequenininho, então não tem loja de planejado, né? Então eu trabalhei num grupo em Resende, tinha loja em Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Então eu aprendi a trabalhar lá, o meu irmão já vinha do mercado de móvel planejado. Né? Então, o seu irmão mais velho ou mais novo? Mais velho. Então meu irmão é mais velho 4 anos, né? E aí ele começou antes de mim, né? E era uma época que era normal trabalhar com 16 anos, 14, 15, hoje em dia não pode. Pô, mas hoje em dia não pode, que absurdo. Mas eu sempre quis trabalhar cedo, eu comecei com 19, eu sou mais velho que você, mas eu comecei com 19. Mas eu sempre quis trabalhar assim, 15, 16 anos, já ir pro mundo, é bem mais... É bom, né? É bem mais, assim, um amadurecimento muito melhor, assim, sabe? Mais rápido, né? A gente corta algumas etapas ali, às vezes, da adolescência, né? Que também são interessantes. Às vezes eu comecei a trabalhar muito novo. Né? Meu primeiro trabalho foi com 14 anos. Eu trabalhava com área de informática, né? Você era de informática? Na verdade, assim, não era uma informática com grande conhecimento. Eu era instrutor de informática. Cara! Né? Então o básico, né? Pacote Office. Curso de datilografia? Exatamente. Assim, então eu trabalhava num curso que, na época, né? Isso tem mais de 20 anos, né? Tem 21 anos que eu trabalhei com isso. E aí era mais para tirar dúvida daquela pessoa ali que não sabia nada de computador e precisava digitar um texto no Word, queria formatar, queria colocar em negrito. Aí eu ensinava como colocar em negrito, né? Então era uma coisa muito inicial. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E aí eu fiquei 2 anos nesse curso e aí meu irmão, nessa mesma época, ele já trabalhava. E aí ele começou a trabalhar numa loja de planejados. E aí ele falou, cara, é um mercado bom. Se eu não me engano, aqui não tem censura não, tá? Se censurar eu vou falar, hein? Se eu não me engano, seu irmão era da Toda Skinny. Isso. Você era da Italínia? Isso. Alguma coisa assim? Perfeito. O meu irmão começou na Italínia, né? Na época lá. E aí o meu irmão teve um bom desempenho na época e foi transferido para Toda Skinny. E aí a vaga que abriu dele na Italínia, ele pediu para que me colocasse, né? Então ele sugeriu que eu trabalhasse nessa área. Eu sempre, por incrível que pareça, né? Isso em que ano mais ou menos? Isso foi em 2008. Eu comecei a trabalhar em 2006 com informática, né? Então eu tinha 14 para 15 anos na época. E aí em 2008 eu comecei a trabalhar com móvel planejado. E aí assim, eu sempre fui bem tímido assim, né? É um traço de quem trabalha com informática ser tímido, eu acho, né? Quase sempre. E aí... Nossa, ser tímido e agora você tem que ligar com o público. Pois é, então foi um processo de transição. Eu sempre fui muito de exatas, né? De gostar de número, de cálculo. Então eu comecei como projetista, de fato, desenhista, não fazia atendimento ao cliente. Então era mais técnico, você levantava o projeto, uma coisa assim. Na época, esse modelo que hoje é bem comum nas lojas, na época essa empresa ela já colocava em prática, né? Então ela tinha os projetistas voltados para atendimento, né? Que são os consultores, e tinha os projetistas de apoio, né? Que faziam esse trabalho mais bruto do desenho e aí o consultor ele só refinava de acordo com o que o cliente pedia. Era o ideal. Isso aí, em meados de 2012, quando eu passei pela Florense, e na época Florense do Rio, do Casa Shopping. Cara, era um shopping, uma loja planejada de 2 andares com escada rolante, 40 e tantos projetistas, é um absurdo, 3, 4 gerentes,
E eles usavam já esse formato. Tinha um medidor, tinha a área de detalhador, vamos dizer assim, mas só faltava esse setor de você levantar o projeto. O projetista levantava do zero, mas acho que tinha alguma galera que tinha suporte de levantar, então o projetista só fazia o trabalho final, de refinar e apresentar. Sim. Aí você tinha mais números, né? É um processo eficiente, sempre foi, né? E aí eu comecei então nessa área, né? Uhum. E aí, só que a área que sempre teve o maior nível de remuneração sempre foi a área comercial. Acho que em quase todos os mercados, a área comercial é uma área que gera uma boa remuneração, né? Quem vende bem, ganha bem, né? A gente sempre fala isso. Então, assim, eu tinha um interesse, não pelo interesse do ofício, mas eu precisava de mais, eu queria mais, e aí eu comecei a trabalhar a perda da timidez, né? Entendi. Mas sempre voltado para um atendimento mais técnico do que carismático, vamos dizer assim, né? Eu nunca fui um atendente, um vendedor, um projetista que é aquela pessoa carismática. Não, o meu objetivo sempre era eficiência técnica, eficiência de prazos, né? E eu trago isso como DNA até hoje, né? Eu acho que ninguém me vê um traço de ser uma pessoa mais carismática, propriamente dito, né? Uma pessoa que de fato você tem essa característica, né? Você é mais exatamente, funcional. Eu sou um pouco mais cético, um pouco mais direto, né? Certo. E isso tem um cliente certo, né? Então, assim, por isso que é muito interessante no mercado. O mercado é grande, o mercado cabe muitas pessoas, cabe em muitas empresas e cabem muitos profissionais de arquitetura, de design. Então, a pessoa tem a identificação. Se o cliente é um cliente que busca técnica, que busca eficiência, talvez ele se identifique mais com o nosso estilo, né? Eu sou um híbrido desse lado. A Adriana, né, sempre falava, não, você tem um carisma. Eu ainda acho que eu tenho um zero carisma porque eu sou muito mais ligado a essa parte técnica também, entendeu? Só que eu acho que talvez a simplicidade e a naturalidade acaba às vezes conquistando a pessoa que vê alguma coisa, algum traço genuíno. Perfeito. Mas vamos falar mais de você, né, no caso. Uma pergunta, pessoal, não é nada ensaio daqui, então às vezes eu vou deixar ele numa saia justa aqui. Olha. Mas, por exemplo, você começou muito cedo a trabalhar. Você teve incentivo em casa ou foi ao contrário, foi uma busca de uma necessidade? Como é que era isso aí? Foi uma necessidade, né? Uma necessidade familiar, né? A minha mãe enfrentou uma doença na época. A gente vem de uma família muito simples, né? Então a gente não tinha recurso. Ou os filhos iam ajudar a mãe a cuidar das coisas, iam colaborar, ou a coisa degringolava, né? Então, assim, minha mãe sempre teve uma criação muito transparente, né? Eu diria assim. É uma coisa que eu acho que eu tento trazer até hoje no meu DNA, é a questão da transparência, né? Então ela, não tem outro caminho, a gente vai ter que fazer e tal. E aí todos os filhos começaram a trabalhar muito cedo, né? A minha diferença de idade pro meu irmão é de 4 anos. Certo. Então, por ele ser o mais velho, ele que foi o primeiro aí, né? Então o meu irmão, ele começou a trabalhar também com essa idade. Ele ainda continua, né? Seu irmão continua ativo na área? Não, meu irmão mudou de área. Pô. Porque meu irmão será, mudou, né? O meu irmão saturou um pouco da área, né? Porque é uma área realmente que satura. Mas é uma área que quem domina, eu acho um desperdício sair. Né? Eu acho que é tão difícil você se tornar uma referência nessa área. É raro, né? Leva muito tempo, né? Você tem que errar muito, né? Eu acho que... Eu tenho um amigo que fala o seguinte, eu sempre falei assim, a gente tem que aprender com nossos erros, né? Ele sempre fala, cara, eu sempre busquei aprender com o erro dos outros, né? Então, e aí, assim, mas eu sempre busquei aprender com eu não sou tão inteligente quanto ele, né? Que só aprende com o erro dos outros, mas assim, então, errar no nosso setor é comum, né? É difícil porque, principalmente quando você busca o mais difícil. É observar. Eu aprendi muito com meus erros, mas tem coisas que você olha e fala assim, eu tô aprendendo com quem tá indo na frente e quem vai ser boi de piranha, né? Sim. Então você vê movimentos de empresa que você fala que isso aqui tem tempo para acabar, né? O que é uma sensação e o que realmente veio para ficar, né? Então a gente tem esse... E é muito de quem é da área, cara. Quem viveu o planejado por muito tempo e conseguiu se sobressair, sendo da linguagem mais clara, quem é um bom projetista por muito tempo e vive esse processo,
já tem um caminho já mais tranquilo de quem está começando agora para investir, estruturar e etc. E aí, por exemplo, você é de Porto Real, sim, veio para Juiz de Fora, que ano mais ou menos? 2010. E aí o que te trouxe assim, quais foram os ventos de Juiz de Fora para uma cidade muito específica, né? É uma cidade relativamente próxima, né? Eu tinha na época um relacionamento, essa pessoa veio estudar aqui e eu vim passar férias em Juiz de Fora. E eu sempre tive... Você tinha um relacionamento aqui, aí... Isso. É cidade estudantil, Juiz de Fora. Uma pessoa que era de lá, né, veio estudar aqui, e aí eu vim pra cá pra tirar férias, né? E aí eu sempre ouvi falar de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora na região é uma cidade muito querida, né? Justamente por esse aspecto universitário, cidade grande, mas que ainda tem um apelo de uma cidade menor, né? Então que as pessoas se conhecem, uma cidade bem provinciana, né? A gente diria. Sim. E aí eu vim passar 10 dias aqui e eu sempre tive uma ideia na minha cabeça que eu queria ir para um lugar maior. Eu nunca quis ficar onde eu fui criado. Né? Isso era um sentimento meu desde criança. E eu entendi que também para eu poder morar sozinho, para eu poder seguir minha vida... Peraí, Porto Real ou Resende? Porto Real. A minha família era de Porto Real. Então, apesar de eu trabalhar em Resende e Volta Redonda... É que eu sempre lembro dessa cidade uma estrada. Eu não consigo lembrar de mais nada. Acho que eu já passei por ali. Porque ninguém entra em Porto Real, né? A não ser que você esteja indo, né? Na beira da Dutra, é um caminho de Resende a Volta Redonda. Então você não precisa passar por ela nunca. Então você passa na Dutra, ou você entra, ou você segue a vida, né? Então é uma cidade muito pequenininha, deve ter 15 mil habitantes hoje. Que isso, cara. Na época devia ter 10 mil, né? Que eu morava lá. Então a minha mãe era de lá, minha família toda de lá, né? Meus avós e tal, uma cidade bem pequena. E eu sempre tive isso, eu quero uma cidade maior. Resende e Volta Redonda eu não considerava uma cidade maior e também era muito próximo de onde eu morava, né? Eu queria morar sozinho. Aí tem essa coisa, né? Mãe nunca quer que você saia de casa, né? Certo. Então você tá numa cidade do lado e você querer sair de casa, não tem muito uma justificativa. Então eu sempre falei, eu quero morar numa cidade assim. E aí eu vim pra Juiz de Fora e me encantei com as possibilidades da cidade. E na época era um mercado muito promissor, hoje é muito mais disputado. Na época que você começou, era aqueles feirões malucos lá, era fila de gente para ser atendido. Porque nós trabalhamos juntos há um tempo, né? Na verdade, você entrou, eu estava saindo, eu estava mudando de empresa, depois eu retornei, mas era um momento que tinha fila de gente para ser atendido, era projeto. Eu entrei na sua vaga. Né? A vaga que eu entrei abriu quando você saiu. Né? Essa é um plot twist aí da história, né? Eu não sei nem se você sabia disso, mas efetivamente foi isso, né? Você tinha acabado de se desligar da empresa, e aí a sua vaga estava aberta e foi quando eu tirei férias. E aí, eu fiquei 10 dias aqui. Eu vim numa sexta ou numa quinta, né? E o primeiro final de semana aqui, né? Alto dos Passos, pra quem é daqui, né? Passei por shopping e tal, falei, cara, eu quero morar nessa cidade. E aí na segunda-feira... encanta, né? Exatamente. Vários rolezinhos. Segunda-feira eu digitei um currículo e saí entregando em algumas lojas, né? E a loja que me acolheu melhor foi a loja que eu trabalhei desde sempre, né? E aí foi muito rápido, né, esse processo. Um mês depois eu já estava morando aqui. Eu voltei para casa, avisei para minha mãe no fim de semana, eu voltei num domingo, já tinha proposta aqui. Falei, amanhã eu vou chegar e vou pedir demissão e daqui a um mês eu tô morando em Juiz de Fora. Minha mãe não entendeu nada, ela achou que era blefe, e era uma decisão que eu já tinha tomado. Eu já era... podiam me propor o que quisesse no trabalho onde eu trabalhava, eu queria mudar era uma decisão pessoal, não era uma decisão profissional, né? E aí, desde então, eu tô em Juiz de Fora, né? É uma cidade que muda muito em relação ao móvel planejado, né? Tem momentos e momentos, né? Hoje, pelo que eu tô percebendo, tá, pessoal? Até eu me mantenho no mercado, mas em outro prisma, que Juiz de Fora, ele é um hub agora, né? O pessoal vem de fora para fazer os móveis aqui. Pelo menos hoje eu atendo no nosso escritório mais gente de fora do que aqui dentro. E às vezes que eu atendo aqui dentro é um mercado muito mais duro. Mas quando a gente vai para as metrópoles, sim, a gente ganha um destaque. Mas sempre foi assim, tá? Na época de loja, o pessoal adorava atender o Rio, que era aqui do lado. Sim. E era venda certa, porque o carioca, o projetista, não tem paciência.
e o jeito mineiro e até o próprio markup daqui era mais atrativo. Sim, eu acho que até o controle de mão de obra, né? Eu acho que Juiz de Fora ainda, né, é uma cidade que aceita muito bem um modelo mais sério, mais formal, né? Os mercados de capitais, os mercados, eles estão muito abertos, né? Ou seja, tudo é muito terceirizado, tudo é muito informal em relação às relações, e você não consegue assumir um compromisso. Ninguém pode assumir um compromisso de uma entrega perfeita daqui a 4 meses se ele não souber que ele vai ter uma equipe daqui a 4 meses, né? Eu acho que Juiz de Fora ele oferece um pouco mais de, não estabilidade, porque estabilidade é uma palavra muito uma forte, garantia, né? É uma confiança. Confiança, previsibilidade. Então é muito nessa base que a gente tem trabalhado, né? Mas Juiz de Fora é uma cidade, como você falou de Florense, já teve Florense, já teve SCA. Eu lembro que teve SCA na subida ali. Marcato. Nossa. Né? Quantas marcas boas já passaram por aqui, né? E o nosso mercado é um mercado muito deslumbrado, né? É um mercado de números expressivos, né? A gente está falando hoje, quando a gente fala de uma casa, de um apartamento, quase sempre o maior número de investimento, fora o imóvel, vai ser o móvel planejado. Dificilmente isso se inverte, né? É o que dá a diferença, né? Às vezes você pode ter um imóvel ruim e uma reforma até ruim. Se você tiver um móvel top, ele corrige ou mascara muitos defeitos, né, cara? Perfeito, perfeito. E às vezes até o contrário, você tem uma reforma maravilhosa, se o móvel planejado for mais ou menos, não tem jeito. É onde você vai ver, vai tocar. Com certeza. Vai ficar mais exposto, né? Isso daí é uma coisa que a gente sempre viu, né? Essa vontade, né? Muitas pessoas falam, vou ter uma loja de móvel planejado, né? Vou investir em uma franquia de móvel planejado. E às vezes a pessoa não tem noção do que ela está falando. Né? Porque ela imagina um faturamento expressivo. Realmente, quando a gente fala de um planejado, principalmente de linha A ou de linha até às vezes média, né? Realmente gera um faturamento, né? Passa dinheiro no negócio, né? Sim. Mas assim... Tem volume. Exatamente. E o longo prazo, né? E a rentabilidade, né? Ninguém tem um negócio para poder empatar. Né? Não, você morre, né? Se não estiver crescendo, não estiver prosperando, você morre. Exatamente, você perde a vontade, né? Então eu falo, na maior parte das negociações, quando a gente chega num ponto crítico da negociação, né? Que é aquele ponto em que você já não tem mais o que fazer pelo cliente, né? Você já esgotou a sua possibilidade de desconto, você já enxugou, um termo muito comum no planejado, né? Ou seja, você já espremeu tudo que tinha ali de recurso, né? Uma troca de uma corrediça top por uma intermediária, você já esgotou aquilo e o orçamento ainda não se encaixa, né? E às vezes o cliente vem e faz uma proposta, e eu sempre falo, né, que eu não aceito nenhuma proposta que vai me deixar, que não vai me manter estimulado até o final de fazer um melhor trabalho. Né? Se a proposta ela passa desse ponto, ela não vai ser boa nem para mim nem para o cliente. E o que te dá esse termômetro assim? Eu tô curioso sobre isso. O que me dá o termômetro é justamente você trabalhar com algum nível de rentabilidade e de respeito sobre o trabalho, né? Mas assim, no português, claro, uma margem que está muito espremida, fala assim, isso aí não vou te dar, eu tô colocando meu negócio em risco e o seu móvel em risco. Sim, exatamente. É porque quando você tem uma margem... Às vezes você quer uma fome, né, de fechar um negócio, e aí faz um mau negócio para você e para o cliente final. Com certeza. Eu acho que a margem, assim, a margem ideal hoje ela não existe. Né? O nosso segmento, ele não é um segmento de alta margem. Né? São altos valores, mas para você fazer um bom trabalho... vai só diminuindo. Aí você tem lá os processos, pum, pum, pum. Exatamente. Ele divide a muito. entrega vai só... Consome. Né? Para você fazer com qualidade em todas as etapas, consome. Né? E você tem que pensar no longo prazo, reinvestimento. Né? A gente está falando de showroom agora. Como que eu reinvisto se eu não tenho perspectiva, né? Então essa questão assim da rentabilidade, eu não estou falando de rentabilidades absurdas, né? O nosso mercado, ele é um varejo, né? Hoje o varejo, ele apresenta margens mais apertadas, né? Pra caramba. Por incrível que pareça. As pessoas podem não acreditar no que eu estou falando, eu até entendo, mas é a realidade, né? Porque se fosse verdade que um orçamento de 500 mil eu posso fazer por 400, eu aceitaria essa contraproposta. A partir do momento que eu falo que eu não posso, é porque realmente já não tem margem mais para isso, né? Mas eu acho que acima de tudo é o entendimento do valor da marca, né?
Eu faço um trabalho para que o cliente entenda o valor do nosso trabalho. Né? Não só da Marel, porque isso também é a nível Brasil, né? Entrando em outra pauta que é polêmica, né? Que é a questão das franquias, né? O franqueado e a franquia. A franquia, em geral, vai ser... Tem temperos diferentes no mesmo guarda-chuva, na mesma marca. Sim. Se você for... Pessoal, existe uma baita diferença entre marcas, não só Marel, mas todas elas, do próprio lojista ter um destaque. Acho que a fábrica até faz premiação, né, de destaque e tudo mais, de nível de assistência, de níveis de acabamento e tudo mais. Tem gente que vai fazer o padrão, tem gente que vai fazer o além. Sim. Né? Eu acho que assim, essa questão de reputação, né, que a gente vai falar de marcas, né, entrando numa pauta que é muito comum, né? Qual que é a ferramenta que o cliente tem quando ele está insatisfeito com o trabalho? Ele vai pedir ajuda para o profissional que está acompanhando ele vai reclamar com o lojista. Ok, isso tudo já não tem mais para onde ir. Já reclamou com você o suficiente para você pressionar o lojista, não resolveu. Ele já reclamou, não resolveu. Para onde as pessoas vão? Reclame Aqui. Né? Ainda é uma ferramenta bastante utilizada. Né? Reclame Aqui ainda é. E aí, se você for no Reclame Aqui de todas as marcas do mercado, eu tenho uma preocupação sempre em olhar a nossa reputação, né? Você vai encontrar traços, né? Se você for numa marca X, você vai ver que um lojista em uma região está com problema pontual. Né? Certo. Se você for numa marca Y, você vai ver que em outra região... Mas até mesmo pelo próprio Reclame Aqui, vamos dizer assim? Pelo próprio Reclame Aqui, porque eles... E às vezes é um nicho fechado, você tá comprando surpresa ali, né? Mas quando você vai no Reclame Aqui, né, você vai lá, por exemplo, vamos falar da própria Marel. Marel, você vai pesquisar Marel, o cliente não reclama da marca Marel Juiz de Fora, ele reclama da marca Marel. E aí, quando você vai fazer uma reclamação, você tem que citar qual a cidade, qual o lojista. Então, legal. Se alguém entrar no Reclame Aqui da Marel, você vai encontrar de outros lojistas. Vai mapear direitinho. Mas você não vai ter nada da nossa loja. Né? Você não vai ter uma reclamação. E é fácil, né? Manter assim, né? Tô muito... brincando. É fácil assim. Eu falo o seguinte, não é nada, é um desafio. Se o lojista não se dá o valor, não é o cliente que vai dar o valor. Sim. Né? Então, o primeiro passo para a gente ter valor de alguém é a gente nos dar o valor, né? Nós mesmos nos valorizarmos, né? Então, como que a gente faz isso? Tendo boa equipe. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, mas ainda vou acabar antecipando, mas eu queria ouvir algum atendimento inusitado. Seu que você deu sangue, fala, cara, o que eu tenho mais para fazer? Porque quem é lojista, quem é do varejo tem história, né? História maluca, história de superação, então o cara já tá pensando, já tá rindo, né? Cara, não, assim, você me perguntou. Eu lembro de uma. Eu tava eu queria ouvir de você. Tem uma que era um advogado daqui de Juiz de Fora, não é Marel, tá? Não era Marel. Que você, acho que atrasou 1 minuto, o cara te fez voltar. Isso sempre. Não, essas coisas. Essa daí é leve. Não, mas eu fiquei com pena, porque assim. Não, mas conta aí o final, cara, porque... Cara, eu não lembro dessa. O que eu me lembro, foi assim, cara, eu atrasei tipo 1 minuto e o cara, era uma assistência, era coisa besta até, nem era do tipo, tá um caos, era um fechamento, alguma coisa besta. Aí ele falou, não vou te receber não, eu marquei 10 horas, você chegou 10:01. Essa situação já aconteceu algumas vezes, inclusive. Aí você voltou... Triste, né? Volta do dia. Aí você falou que chegou meia hora antes, ficou esperando dar o tempo. Esqueceu uma trena laser lá. Sim. Aí você sabe que esqueceu a trena laser. Detalhe, essa história ela não é minha. Como assim? Um plot twist. É minha, aconteceu comigo. Tá. Mas eu não era o projetista desse atendimento. Nossa, você só se lascou, então. Eu estava supervisionando um cliente que foi atendido pela marca que eu trabalhava, que foi atendido por um projetista, e esse cara ele já não queria ser atendido por esse projetista. Tá. E aí eu tive que ir lá, e ele trancou um montador dentro da casa dele. Não, caraca, você não estava lembrado, não. Nessa mesma... Trancou um montador nessa mesma semana, né? Nessa mesmo fato, essa pessoa trancou porque foi previsto um tempo, ele imaginou um tempo, porque essa história é bem antiga, depois da Covid, a minha memória foi ficando mais fraca, uma coisa e tem algumas coisas que se apagaram, assim.
mas eu me lembro, talvez foi combinado com ele que seria feito o trabalho em um dia e ia levar 2. Ou ele achou que ia levar um dia e eram necessários 2. E aí ele estava em casa acompanhando o atendimento o tempo todo. E aí quando deu 5h30, o montador foi recolher as coisas dele para poder ir embora. Ele falou, não, você não vai embora. E trancou o cara lá dentro. Você só sai da minha casa quando você acabar. Nem que você tem que ficar até amanhã. E aí foi um rendezvous e tal. Isso nem tem como mais, né? Cara, mas era muito comum. Hoje em dia, esse tipo de situação não acontece. Não acontece. Dificilmente vai acontecer. É que eu me lembro que você esqueceu uma trena, aí você falou assim, eu posso buscar minha trena? E o cliente falou assim, você não esqueceu de nada aqui não. E você tinha certeza que esqueceu. Isso foi nesse dia, inclusive. Mas assim, é porque a situação estava tão Pessoal, tensa, é porque assim, matrena laser, só porque assim, matrena laser nessa época, era muito caro, era um item de luxo, era tudo fita manual, e no laser fala, devia ser o mesmo preço, mas a sensação é que era o triplo, né? Porque eu lembro, era caro. Perdeu muito valor, né? Devia ser R$400 igual é hoje, só que R$400 era R$3.000, há 10 anos atrás. Né? Mas realmente, cara, eu acho que assim, a situação mais inusitada que eu tive com um cliente, ou com um caso, né, foi isso tem muito, muito tempo, deve ter, sei lá, próximo de 15 anos, foi bem no começo quando eu mudei pra cá, que um montador, ele usou a cola do... Tem censura? Nossa senhora, acho que eu já tô... Nossa, acho que eu lembro. Era o... olha, teve um cara, era o Caveirinha? Não sei se o apelido era esse. Era o que ele parecia uma caveira. Mas o cara, ele tava na empresa há pouco tempo, ele era viciado em cola, né, de marcenaria. E aí ele usou cola dentro da casa. A cola de marcenaria. Ele a vida inteira trabalhou. Ele ficou cheirado de cola. Ele ficou doidão com a cola da marcenaria. Isso. E aí o cliente, que loucura. Por sorte, ligou, era tranquilo, era um cliente engraçado até, assim. Ele tipo assim, ele não culpou a empresa por aquilo, né? Mas é uma situação que, dependendo de onde acontece, é por isso que é muito importante. Você tem onde reclamar, falar assim, tem um cara cheirando cola que você pode, por gentileza, removê-lo? Sim, foi o que aconteceu, inclusive. A gente teve que ir pra lá. Que loucura, gente. Né? Porque a pessoa não estava entendendo porque ela tinha que sair da casa do cliente, né? Mas é o tipo de situação que hoje não acontece e é por isso que a gente tem muito cuidado com a reputação também dos funcionários, né? Seleção. Quem a gente coloca na casa do cliente, porque hoje tudo bem, a maior parte das vezes a gente está montando em obra, né? O cliente não mora na casa. A menor fração deve ser hoje abaixo de 10% do nosso fluxo, o cliente está dentro de casa enquanto a gente monta, né? Mas assim, tem outras preocupações, né? Uma discussão com outro fornecedor, então a gente tem que ter pessoas, porque o clima numa obra, né, sempre tem uma animosidade, né? Porque às vezes alguém comete um erro, quebrou uma pedra, às vezes sumiu uma ferramenta. Isso é um desgaste. É comum acontecer em obra, né? Então a gente precisa ter pessoas com habilidade, equilíbrio emocional, para poder lidar com esse tipo de situação e entender que isso faz parte do ofício, né? Hoje um ofício de um montador, né, voltando uma pauta que é bem relevante dentro do nosso trabalho hoje, antigamente o montador era uma peça complementar, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, claro, era valorizado, mas nunca como ele está sendo agora. O montador hoje ele é uma peça tão importante na loja quanto qualquer outra. Ou até mais. Eu diria que até mais, sabe por quê? Eu tenho visto, por exemplo, até sendo... Pessoal, eu vou deixar um card aqui desse showroom que a gente tá. Se eu fosse avaliar o seu showroom, ele tá acima da média dos showrooms que eu vi em São Paulo, tá? Tá acima da média. É um showroom hoje perfeito? Não é um showroom perfeito. E aí você sabe os detalhes. Claro. Só que tá acima da média. O único showroom 10 de 10 que eu vi não existe, tá? Eu tô pensando se eu acho o vídeo, se eu coloco. Era de uma loja que fechou aqui. Melhor não, tadinho. Eu faço isso. Não tem problema. É porque é o seguinte, é um showroom que tem uma mão de obra específica, né, que hoje está aqui contigo, né, eu não escondo e tal, é o montador Alan, que já é há muito tempo da casa, né, ele entrou acho que antes de você, até inclusive na área de montagem. É a mesma... Mas assim, é um cara entusiasta, acima da média, muito acima da média, né, uma pessoa geniosa, tô puxando sardinha aqui, mas
É a pessoa geniosa e tudo mais, mas a gente tem que reconhecer. O único showroom 10 de 10 que é nível Milão, mas com produto brasileiro, que esse showroom não existe mais, foi ele que montou. E você vê diferente. O que é? União de peça, meia esquadria. São detalhes que você acaba acostumando. E aí você vê para quem tem olho clínico, novamente, aqui está muito bem montado. E aí você está fazendo renovação, né? Provavelmente vai ser um nome cotado fazer isso. Sim, sim. Ou quem quiser superar vai ter que suar muito. Mas hoje é um serviço muito invisível. Eu não olho hoje só o produto, porque todo mundo tem produto muito bom, né? Outros têm produtos mais padronizados, mas se você tiver, às vezes, uma mão de obra acima, essa parte invisível, que não está na negociação, porque o cliente não tem contato direto e nem precisa. Mas essa parte invisível é o que faz toda a diferença e a gente consegue mostrar os detalhes, os acabamentos, ou até mesmo esse nível de assistência inexistente, ou para projetos mais elaborados, você queira fazer uma borda diamantada, coisa que vai além da indústria, entendeu? É esse desafio. Eu acabei andando aqui descarregando, mas é só para a gente falar dessa parte que hoje eu acho que é mais relevante até, entendeu? Eu diria assim, o preciosismo ele tem o seu custo, né? Custo financeiro e de tempo, né? Aqui, por exemplo, no nosso showroom, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, que foi a dificuldade do tempo. E não é o tempo que eu tinha para montar, mas da carga horária, né? Aqui a gente está num prédio comercial, o modelo que eu escolhi era esse, então eu não posso me queixar, mas eu tinha uma limitação de só poder trabalhar 3 horas por dia à noite. O rendimento é muito baixo e é o momento em que o funcionário está cansado, porque eventualmente ele já trabalhou durante o dia, né? Vai render menos com menos tempo. É uma contramão, sim, né? Vamos dizer assim. E aí a gente calibrou muito bem essa questão da produtividade versus eficiência, qualidade. Eu imagino, né? Óbvio, né, é incontestável que quase sempre vai ter margem para melhorias, né? Mas eu entendi no momento do showroom que o showroom ele estava no nível, como você falou, acima da média, e eu precisava também inaugurar o showroom por uma questão de expectativa, de cumprimento de prazos, mas na obra do cliente é diferente, né? Então toda vez que a gente faz um contrato aqui na loja, a gente sempre trata o tempo da entrega e o tempo da montagem. Isso é essencial, expectativa, informar quanto tempo leva para fazer, para o cliente não se frustrar depois e não pressionar, porque toda pressão sobre a excelência, ele diminui a qualidade. Existe um tempo para fazer as coisas, né? Existe um termo muito utilizado, né, ou pouco utilizado, deveria até ser mais, que é o seguinte: uma mulher leva 9 meses para parir uma criança. Se você juntar 9 mulheres, não vai parir em um mês. Uma obra é a mesma coisa. A obra tem o tempo natural, a coisa tem uma ordem para acontecer. Uma pergunta que está dividindo. Eu já tenho uma opinião sobre, mas eu queria ouvir sua. Você prefere entrar depois da pedra ou antes da pedra? Sempre, ou quase sempre, porque nem tudo tem uma resposta só, depois da pedra. Depois da pedra. A gente tem uma preferência por entrar depois da pedra, mais pela questão de danificar o produto do que pela tecnicalidade de entrar antes. O móvel fica mais perfeito, na teoria, se ele for instalado antes. É porque o mundo inteiro trabalha dessa forma de instalar. Eu já fiz temporada nos Estados Unidos e de mobiliário de médio e alto padrão a nível americano, e é 100% dos gabinetes lá depois entra a pedra. Na Europa também é assim, e aí você tem um nível às vezes de fechamento menor. Só aqui no Brasil que ainda vejo as pedras voando, mas aí é uma questão mesmo de, vamos dizer assim, talvez do profissionalismo de quem está na obra. Sujeira, vai bater, ninguém vai assumir o risco. Lá não tem muito isso não. A gente enfrenta, por exemplo, assim, quando a gente vai trabalhar em São Paulo, principalmente em São Paulo, o hábito é colocar depois, né, as pedras. É comum. E São Paulo é na ordem correta, entre aspas, no nível mundial? Sim, porque as marmorarias aqui normalmente instalam, né? Que tem esse diferencial também, né? Sim. Juiz de Fora, por exemplo, não existe serviço de marmoraria que instala. Ele até fornece, às vezes indica ou é contratado à parte. Mas aí o cliente sempre tem a tendência a achar que é caro, né? Para poder instalar. Pô, mas é contra-intuitivo, né? O cliente acha que é caro, paga e assume um risco.
Acaba que dá no mesmo. É sempre, né, um antídoto raiz, só que é uma corrente contrária. Mas né? aí tô tendo esse insight agora, mas também deve ser mais difícil, porque você tem que fichar um instalador, então realmente acaba indo para a ponta do consumidor, pagar mais caro. E você tem que dar a garantia, né? Porque o que é o comum? Se uma marmoraria vendeu a pedra, ela vai dar garantia da pedra até a entrega. Uhum. E aí quem vai instalar é que tem que assumir a garantia. Sim. Só que no mercado de obra, é sempre essa luta aí, para quem que fica o prejuízo quando dá o problema, né? Uhum. Só que uma empresa, quando assume, a marmoraria que produziu, se ela instalar e quebrar, é ela que vai ter que trocar. Né? Então eu vejo que é mais o custo da garantia do que do serviço em si. Pelo menos é como eu enxergo, né? Uhum. Mas aí as marmorarias aí que forem convidadas falem sobre isso, porque é importante. Mas assim, eu acho que é mais o cuidado mesmo, né? Da pessoa, porque a taxa de retorno é algo complicado. A gente manda o montador para a casa do cliente, monta a sequência, e aí depois a marmoraria vai lá, corta, e eu tenho que voltar para pôr as gavetas. Porque se eu colocar a gaveta antes do cara furar, já era. Sim. E o que a gente tem sofrido muito? Com cronograma. Hoje um dos maiores desafios de uma loja de planejado é cronograma. Principalmente no perfil que a gente atende aqui. O nosso perfil de cliente é um perfil que normalmente compra antes da obra estar pronta. Sim. E aí a gente administrar sem terceirizar. Eu não terceirizo mão de obra. Uhum. Então eu tenho um número de equipes predestinadas aos clientes que eu vendo. Minha obra vai ficar pronta em janeiro. Chegou janeiro, falou, olha, atrasou, aí ferrou. E aí a gente tem que ter para março. Março já tem uma equipe para outro lugar. Aí começa a maluquice. Se você coloca um prazo muito dilatado, o cliente não fecha o contrato. Uhum. Se você coloca um prazo muito apertado, é difícil você cumprir. Então o cronograma hoje, eu te diria que é talvez o top 3 desafio. Qual que é o top 1? Montagem? Pessoas, né? Pessoas. Projetista ou montador? O que é mais difícil hoje? A gestão de grupo, né? Vou falar igual futebol, gestão né? de grupo. É gestão de grupo. Eu acho que assim, gerir conflitos, né? Você saber administrar, porque o montador, ele tem contato, diferente do projetista, o projetista consultor, ele só tem contato, basicamente, com o cliente final e com o profissional indicador, né? Ou seja, o arquiteto, o designer, o construtor, quem é que seja. O montador, ele acaba tendo contato com todo mundo. Com o consultor, com o conferente, com o cliente, com o arquiteto. Ele tem ele tá na linha de frente, então é um peso um pouco maior, né, do desafio, porque tem os ruídos, né? Sim. Ou, às vezes, o arquiteto. Não me odeiem arquitetos, mas o arquiteto não entende de imóvel, na maioria das vezes. Mas ele tem uma opinião. O arquiteto voltado para a obra, ele tem mais, porque ele olha mais o macro construtivo, ele não chega nesse nível de detalhe, né? Por isso que eu falo que a nossa função, pelo menos é isso, quando eu estava falando de carisma, lá atrás, voltando no passado, eu estava falando mais, talvez, da criatividade. Talvez eu tenha usado até... Porque eu não me acho carismático, mas também não me acho duro o suficiente para ser uma pessoa travada, né? Então, assim, eu acho que é médio. Certo. Mas eu nunca fui criativo. Eu acho que a criatividade sempre foi um problema para mim, a criatividade estética. Né? Entendi. A minha criatividade é mais de como resolver um problema técnico do que de como solucionar algo esteticamente. Se você falou lá no início que é de exatas, que se identifica com número, dificilmente você vai para uma área criativa, porque são dois lados do cérebro completamente diferentes. Então você ficou meio que no núcleo de resolução de problemas, né? Vamos dizer assim, de encaixe de peças ou de precisão de alguma coisa de milimetragem, e aí você vai surfando essa onda. Só que aí existe o universo o micro, que você se especializou, precisa realizar um projeto que agrade o cliente, a estética, a criatividade, a desenvoltura, aí é um outro lado, né? Então é um desafio realmente fazer esse equilíbrio, né? Sim. Mas eu lembro, você tinha projetos, você tinha uma cara, porque assim, quando a gente se encontra, você tinha uma cara toda skinny. Era bem toda skinny e o pessoal, pelo menos é o que eu entendo do grupo toda skinny, que é um grupo grande, né, um grupo respeitado, eles são mais... Eu diria que eles são mais léu, no sentido de eles... Nossa, eu vou falar bem, agora eu vou falar mal. Não vejo uma criatividade diferente. Eu vejo ele mais, o grupo Toda Esquina, uma questão de gestão. É diferente, sei lá, da Delano. Delano
é moda, criatividade e parece ter uma gestão mais solta. É a impressão que eu tenho. É a impressão que eu tenho, sabe? Eu, por estar muito tempo no mesmo grupo, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, talvez de uma leitura mais real, porque, né, eu visito menos, né? Você tem a liberdade de visitar showroom, né? Pela sua condição hoje profissional, você tem essa liberdade, né? Você tem um perfil, a maneira como as pessoas te apresentam as coisas é diferente. Mas eu acho que o mercado hoje ele tá tão rápido na questão do dinamismo, né? Eu acho que a maior dificuldade quando eu falo de pessoas é pessoas que comprem as ideias de fato, né? De entender que às vezes a gente precisa executar um projeto difícil para poder fazer um atendimento de um cliente, né? Por exemplo, a questão da meia esquadria, qual que é o desafio que você tem? Fala assim, ó, esse atendimento aqui é um calo, uma pedra no sapato a comparativos que vêm de fora. Qual que é o desafio de vencer? Seja você entendendo que às vezes o que estão fazendo é uma falsa promessa, ou seja, um concorrente, não precisa citar nome, mas que bate muito, que pega, fala, putz, isso aqui eu fico... eu acho que é justamente isso, né, cara? É o cliente entender de onde vem a verdade, né? Quando você fala de um prazo, você explica uma dificuldade e o outro normaliza muito as coisas. Entendi. Fala, não, você é tranquilo. O cliente vai julgar que eu sou engessado e incompetente, ou ele vai entender que o outro é uma promessa falha, né? Entendi. Então isso é uma dificuldade que a gente vê muito claramente. Né? A ansiedade da venda também eu acho que é um outro problema, né? E eu sempre tive um perfil de achar que a venda só é madura quando o cliente absorveu suficientemente bem. Entendi. Né? O mercado ele pressiona muito o fechamento. Né? Então, eu não tenho essa capacidade. Mas eu nunca fui de pressionar fechamento, do tipo, sabe aquela coisa que eu já vi isso e é uma vergonha alheia. Pois e o gerente fala assim, então, acabou de ver o projeto. Obviamente eu quero que ele feche. Já chega, então, vamos fechar o projeto, vamos já... Mas isso é uma política convencional do mercado. Mas isso aí isso aí acontece no nicho, vamos dizer assim, no nicho de Marel? Acontece. Aí é uma red flag. Eu acho que assim, o que acontece, né? O profissional ele tem que... Eu acho que a pessoa mais neutra para poder direcionar é quem está conduzindo o cliente, né? O designer, o arquiteto, não importa, né? Olha, essa política, ela merece um nível de atenção, o projeto não está maduro o suficiente. Eu vou muito no feeling, eu já passo, é porque eu vim do mesmo segmento, então eu já tenho uma ideia se está no momento ou não, já deixo isso evidente, mas quando a gente atendia, quando eu estava na posição de projetista, eu ia muito, não sei nem como teorizar ou falar isso de boca para fora, no feeling, se o cliente está nesse momento ou não. Eu ia sentindo e tentava transformar a venda em algo muito mais natural do que vamos fechar isso aqui agora. Mas as empresas forçam esse momento, né? Porque essa questão de virada de tabela permanente, um discurso muito comum, então, mas né? Aí, até mesmo quando tinha virada de tabela, aí eu igual eu te falei, eu às vezes conquistava por uma certa, não carisma, mas uma certa ser verdadeiro. E eu falava, olha, tem um e-mail aqui, vai mudar. Eu gostaria muito que você fechasse, porque eu vou te vender mais caro, não quero te vender mais caro, tal. Eu tentava ser o mais possível, e às vezes com os clientes também a gente está conduzindo, eu falo com o cliente, olha, não é papo, vai mudar, a tabela vai mudar, porque eu faço um orçamento em um mês, faço orçamento no outro mês, e o móvel planejado nunca fica mais barato, sempre fica mais caro. É verdade. E o que você acha que está ficando mais... Por que o móvel planejado está ficando mais caro? Você tem algum diagnóstico? É igual carro, por exemplo? Carro hoje o governo, ou vamos dizer assim, coloca normas, emissão de poluente. Aí tem que ser mais eficiente. Tem que ter 2 airbags, 3 airbags, tem que ter ABS. Vai colocando um pacote e o carro ele vai ficando mais caro. No planejado é essa... Eu acho que assim, o planejado também tem 2 fatores na minha visão, né? Um é o aumento da dificuldade dos projetos. A gente trabalhou junto tem 15 anos, né? 10 anos. 15 não, 10. Entre 10 e 15 anos, né? Antigamente era armário. O que era o armário? Porta, gaveta e puxador.
A cor não importava tanto, a fábrica podia ter 4, 5 cores em linha que estava tudo bem. Fita era sempre a mesma. Exatamente, não existia usinagem, era tudo em linha reta. Hoje em dia existe um nível de complexidade, não tinha ripado em orçamento, não tinha muxarabi. Então realmente é o... A complexidade é um fator. A complexidade e as possibilidades já são exploradas, que a gente está normalizando. Sim. Já é considerado um diferencial. E eu acho que o outro fator é a questão da mão de obra, né? O valor da mão de obra de hoje também está interligado à complexidade. Não, eu construí tem 3 anos. A mesma mão de obra, metade do pessoal que construiu lá em casa já aposentou, a outra metade tá muito mais caro e tá também prestes a sair e não estou vendo renovação. A mão de obra é um desafio. No planejado também é assim? É assim, eu acho que assim, por isso que eu estava falando da questão de conflito, né? De administrar a equipe, né? Da gestão de grupo, é justamente a empresa ter um bom clima de trabalho, né? Remuneração, eu acho que nem é a parte mais difícil. Porque se você tem um bom clima, se você tem bons níveis de cliente, a remuneração ela vira uma consequência, né? Agora, você manter a equipe, né? Você ser coerente com a equipe, coerente com as cobranças, né? Porque você não pode cobrar de um o que é responsabilidade do outro. Você não pode exigir de um conferente a capacidade que um vendedor tem, de persuasão. Entendi. Né? E você também não pode cobrar... Você vai navegar por níveis e perfis ali e tem que administrar isso. É por isso que hoje é tudo tão setorizado dentro de uma loja de planejado. Né? Você vê o setor de projetos, hoje ele é fracionado no mínimo em 3. E a empresa que não faz isso, ela está atrás. Porque ela não está extraindo o que tem de melhor em cada conferencista... Né? Um consultor e um projetista, né? O projetista é o que monta o grosso. O projetista é o que produz os desenhos, né? Ele converte o que vem do escritório. Por exemplo, você vai mandar em Promob, em Sketch. Imagina se o cara que atende o cliente, que está aqui negociando, tem que se preocupar que amanhã ele tem que produzir um projeto para atender o outro cliente. Ele vai atender com pressa, vai ficar o tempo todo no celular. Não, o nosso consultor hoje ele tem uma liberdade de dar o melhor atendimento na hora que ele está ali, porque tem uma outra pessoa trabalhando para poder produzir aquele atendimento de amanhã. Né? Mas esse nem é um modelo tão obrigatório, porque você também pode ter mais consultores e distribuir melhor os atendimentos. Agora, o conferente e o consultor, é impossível você juntar as duas coisas. Né? Porque o conferente ele tem que ter um nível de atenção muito grande. Nossa, eu sou da época de fazer tudo. Mas o nível de complexidade era muito diferente, né? Não, tem pouco tempo. Nossa, era um absurdo. Uma casa vendia 2 casas, 3 casas inteiras. É muito difícil. E tinha que detalhar também. Mas eu acho que hoje tá pior, cara. Eu acho que hoje tá pior. Que assim, hoje tá impossível, então, tá impossível. Porque assim, o que é o papel da loja? Primeiro, compatibilizar. Né? Quem que compatibiliza a execução? O arquiteto, o designer, ele colabora? Podia fazer uma campanha, vai meu voto aí. Nosso escritório ele entrega em Promob. Você imagina todos os escritórios entregando em Promob, como é que ia agilizar? Porque, por exemplo, eu vou fazer aqui um merchan, estou tentando lembrar uma empresa de São Paulo que eu conheci agora, chama Telafifo. É uma empresa que é uma marmoraria, transforma a marmoraria em algo digital. Eu vou colocar aqui o nome, enfim, da pessoa. Eu achei brilhante a ideia, porque ele tem essa coisa que eu carrego também, de pegar o arquivo DXF e... DFX, né, no caso? Acho que é DXF mesmo, né? Não sei. DFX, enfim. Pegar a modelagem e de marmoraria, que é um serviço muito mais bruto do que planejado, e aí você não faz o detalhamento manual, do marmorista ficar vendo, enxergando e tal. Então você já manda um arquivo que ele já consegue a marmoraria ler, mandar para o plano de corte, e aí você tem um nível de ruído, nível de precisão, de agilidade, e aí isso eu faço com móvel. Estou prestes, espero conseguir fazer isso com pedra. Eu não vou ter detalhamento de pedra. E por que isso não é feito? Porque o passoco de tarugo de detalhamento
que é exibido na internet, olha só, eu te entrego 1000 detalhamentos. Você que lute para montar cada 4 páginas para mostrar que é um nicho. O arquiteto ele esbanja aquilo, mostrando aquela complexidade toda, para um projeto que facilmente já está modelado, já poderia ser entregue algo pronto para você que vai ter que remontar tudo do zero. Você entendeu? Você prefere pegar, por exemplo, um detalhamento manual, e aí você tem 2 setores para poder ler aquilo, ou entregar já num arquivo modelado que você vai fazer a substituição de peças. O arquivo modelado sempre é mais fácil, independente hoje de ser o Sketch ou o Promob. Sim. Porque o que é a diferença do Promob para o Sketch basicamente é a parede. Porque hoje a gente também consegue importar o... Sim. É porque a gente trabalha com o Promob do mesmo jeito. Mas modelado é sempre melhor. Para loja, modelado é mais rápido a gente fazer a conversão. O detalhamento ele tem um aspecto mais de colaboração de informação para aquele profissional que ele não quer ir, ou o perfil dele não é ir, de ir em 3, 4 lojas explicar. Eu já tenho uma cultura diferente, porque eu entendo que a Amarel ela é diferente de outra empresa. A modelagem é a mesma, então o projeto vai ser o mesmo, só que vai ter o know-how de cores, eu vou escolher, o cliente vai escolher, vai eleger o puxador, você vai ter o seu, você vai ter o tipo de usinagem, e a empresa concorrente vai ter também os padrões dela. Só que você tem um nível de agilidade muito, muito melhor. A modelagem que eu apresento é literalmente o projeto que vai ser montado, eu abro porta, abro gaveta, e assim, seria muito interessante fazer isso também para marmoraria, que aí você ganha um nível de precisão e um nível de agilidade também. Eu acho que porque não é divulgado isso, só para finalizar, não é divulgado isso com bons olhos, porque o cliente não vê esse processo. Eu acho que o detalhamento ainda é muito voltado, cara, para o cliente, como você falou. Para o cliente chegar a valor. E para o marceneiro. Porque o marceneiro... Porque existem os perfis de escritórios que têm preferência por planejado, existem os perfis que têm preferência para o marceneiro, e tem aqueles que, vamos dizer assim, que não assumem... Só que é o seguinte, não falando mal de marcenaria, pessoal, só que eu tenho não é um preconceito, é um conceito. O marceneiro, cada um vai ter uma leitura do seu projeto. Ele não vai pegar e falar assim, tem 1,5 milímetro para cada lado de gap entre portas. Tem gente que vai trabalhar, a maioria dos marceneiros vão estar voltados ao preço, e ele vai montar do jeito dele. A verdade é essa. Você vai detalhar aquilo tudo. Não tem padrão, quantas vezes eu já detalhei, e a pessoa tá, entregou de qualquer jeito. E na hora da promessa, o cliente já se encantou porque ele viu um 3D magnífico, viu um monte de detalhamento e o marceneiro prometeu 30% mais em conta do que a empresa. Sim. Só que não viu milimetragem, não viu o sistema de fita, não viu o sistema de cola, não viu se, poxa, é normal em marcenaria comercial, eu vou colocar massa no móvel. Eu sempre falo com o cliente, massa é na parede, não é no móvel, né? Então, assim, por isso que eu tenho essa resistência e esse conceito, porque se eu abrir essa margem, o cliente ele facilmente vai se perder e vai falar assim, não, o cara me prometeu, ele é o alto padrão, ele é maravilhoso, ele fez a cozinha, vai falar o nome de um artista, e isso aí vende, fez a cozinha do Robinho, o Robinho entende de planejado, sabe? Então, assim... É muito o perfil do cliente, né, cara? E eu acho que, assim, essa questão de planejado, quando a gente fala de garantia, né, todo cliente pergunta da garantia, né? E quando o cliente pergunta de garantia, ele está falando de algo muito mais simples do que a garantia é. A garantia na cabeça dele é se eu vou lá trocar uma dobradiça se enferrujar. Ou se uma frente de gaveta descolar, se eu vou voltar lá para corrigir. Mas a garantia, quando a gente fala de planejado, é algo muito mais completo do que a manutenção. Né? Porque a garantia para o cliente é manutenção. E garantia para mim é garantia do processo. Garantia de que o projeto vai ser executado da forma certa, no prazo certo. E garantia tem custo, não é porque custa porque eu quero que custe. É porque realmente custa. Eu tenho que ter uma pessoa para aquilo. Tem um monte de gente envolvida, é simples assim. Exatamente. Então acho que assim, é muito perfil. Eu acho que assim, pra gente, falando na nossa experiência, né? O ideal, quando chega tudo, ninguém consegue entregar tudo hoje. Né? Vai entregar
um AutoCAD, uma prancha em PDF e um arquivo 3D. Isso daí é a minoria que vai entregar, até porque eu acho que não justifica tanto fazer os 3 processos, né? Então, pra gente, quanto mais informação, mais completo é, mas qual que é o modelo mais eficiente? O modelo mais eficiente são os arquivos em 3D. Promob é o ideal pra gente, é melhor pra gente, mas normalmente é pior pra quem desenha, né? Porque o hábito do mercado é formação em sketch, etc. O sketch e uma visita para poder alinhar, visita de alinhamento. Quando a pessoa já conhece o trabalho da marca, é um breve descritivo no WhatsApp, a gente vai entregar a proposta pronta. Quando é um escritório que não tem contato com a marca, ele tem que vir aqui uma vez para poder escolher o acabamento. Porque quando a gente vai montar uma proposta de planejado, você sabe muito bem disso, a gente vai montar a apresentação e vai já ter um orçamento prévio. O cliente vem na loja, ele não quer sair daqui sem um orçamento na mão. E aí se eu orço tudo em laca e é em BP, isso aí eu orço tudo em lâmina e era em sintético, ou vice-versa. Então tem que ter um bom Cada briefing. cor vai ter um preço diferente, um puxador. Perfeito. O cliente tem que vir ver. É porque não acontece isso de tipo, não, manda o orçamento aí. Acontece, mas a gente não... eu vou dizer que a gente não faz, porque é muito pretensioso. Existem casos muito específicos onde a gente pode não fazer, né? É um escritório que já está acostumado, já conhece o nosso trabalho. Beleza. E ele vai brifar que isso não tem relevância, uma apresentação, porque o cliente precisa decidir e ele não pode vir. Ou porque o cliente... Alguma particularidade, ok. Mas em 99% dos casos, para o cliente ter uma proposta, ele tem que ter interesse em viver. Porque senão ele nunca vai conseguir entender a diferença de um trabalho como o nosso para o do concorrente. Né? E aí a concorrência ela está relacionada ao planejado, né? Mas pode estar relacionada à marcenaria também. A gente não vai desdenhar 100% da concorrência do marceneiro, porque existem marceneiros, principalmente em grandes capitais, que eles são extremamente relevantes em relação ao mercado. Eu conheço, eu queria ter batido um papo com também tá à frente de uma marcenaria grande lá em São Paulo, que o cara é entusiasta. Conheci ele em Milão, já começa por aí. Então o cara para ir lá visitar Milão, ficar remoendo, revirando o detalhe e tá na frente de uma indústria, ele provavelmente está até com mais liberdade do que uma loja planejada, que ele faz o que ele quiser. Tem mais responsabilidade, né? Mas esse cara ele vai ter um custo de loja. Aí vai ser mais o perfil do cliente, se ele prefere mais um nível de personalização profunda, porque eu falei que a gente faz tudo personalizado, mas existe um exagero nesse comentário, né? Nem tudo que uma marcenaria vai fazer, eu vou fazer com a mesma normalidade. Por exemplo, a gente vai ter um padrão de altura de gaveta, pré-determinado pela fábrica. Né? Então assim, o cliente, exemplo hipotético, eu tenho uma gaveta de 10.7 de altura e tenho uma gaveta de 17.2. Se o cliente pedir uma gaveta com 11.1, eu consigo fazer? Consigo fazer, mas eu vou falar com ele, cara, vamos para a gaveta de 10.7, 4 milímetros. O marceneiro não, 10.7 ou 11.1 para ele é a mesma coisa. Né? Então, assim, existe um pequeno exagero no que eu falei. Mas toda a parte de usinagem, né? A gente tem uma liberdade de fazer. Eu já coloquei um dedo entre uma porta e outra já. E assim, o cliente não enxerga isso. Olha só isso aqui. Padrão, né? Isso daí é umas coisas mais grosseiras. Por isso que eu não abro margem. Nosso escritório hoje não faz detalhamento de marcenaria por conta dessas coisas, entendeu? Tô com um projeto, até um projeto fora da cidade, não vou falar a cidade, que o construtor tá se metendo e falou assim, não, eu tô pegando a sua imagem e eu tô chamando aqui vários marceneiros, ele tira a medida da obra e faz isso aqui que tá aqui. Eu falei, cara, não vai ficar do jeito que tá aqui. Nem passa por mim, eu tenho a modelagem exata, tem que ter arquivo de Promob, tem que ser uma empresa séria. O resultado, eu sei que não vai ficar bom. Entendeu? Porque o cara tá tratando como se fosse uma obra. E isso não é um caso isolado. Cadê o detalhamento de marcenaria? O detalhamento de marcenaria tá aqui, ó. Esse arquivo. Você tem programa para ler? Entendeu? É a mesma coisa se você quiser ir numa montagem, não tem uma furadeira. Você tem uma furadeira para poder furar? Eu quero abrir uma planta de CAD. Você tem um CAD para abrir? Um leitor de DWG? O meu arquivo é exato e acabou.
E você entrou até Nem todo mundo enxerga isso. Numa pauta que a gente não falou, que é a questão de ferramenta, né? Para ter um bom trabalho, você tem que ter investimento em ferramenta, né? Em cuidado. Isso tudo, poucas empresas fazem, né? O montador ter todas as ferramentas que ele precisa ter. Se ele for fazer um trabalho, às vezes, com uma tico-tico, que ele precisa de uma tupia, e às vezes ele precisa de uma fresa adequada para aquilo, não adianta ele ter também a tupia e fazer com a fresa errada. Né? É precisão, né, de trabalho. Então, assim, isso daí tudo está no custo e na mentalidade da empresa. É o que eu falo, hoje um montador da empresa, ele não pode fazer um corte inadequado, com a ferramenta inadequada, porque ele esqueceu de pedir a ferramenta. Né? Porque se ele pedir, ele vai ter a ferramenta. Né? Então a gente tem um cuidado adicional em relação a isso. Né? E por isso que as pessoas são tão importantes, porque você precisa explicar isso, a pessoa precisa entender. Né? Que não é porque eu estou tentando obrigar ela a mudar o modelo dela. A empresa tem que ter um padrão. Né? A pessoa não pode querer estabelecer o padrão dela. Né? Então, por exemplo, tem casos excepcionais. Fundo de armário de pia. O nosso padrão hoje é armário de pia sem fundo. De uma galera, assim. Né? Se o cliente quiser com o fundo, tudo bem, a gente vai fazer a furação com serra-copo para o sifão, ok, mas não é o indicativo técnico. Porque se tiver um vazamento, o cliente vai ter dificuldade de identificar, porque ele vai estar pelo fundo, isso daí, mas a gente ajusta, né? Mas é um padrão que a gente desenvolveu, né? É negociável? Sim, mas tem que ter um embasamento para aquilo. Então tudo tem que ter esse padrão. E eu falo assim, bons trabalhos dificilmente vão ter largas escalas. Né? Boa frase isso aí dá para para-choque de caminhão, hein? Bons trabalhos... Dificilmente vão ter largas escalas, né? Isso aí. Um trabalho assim de preciosismo, né? E aí uma que essa daí é certa, né? Nem tudo que é caro é bom, mas nada que é barato é bom. Então assim, não existe nada que é barato que vai ser bom ou vai ser excelente. Podem ter coisas que são caras que elas não se justificam. Isso aí é uma boa. Isso aí é uma boa. Isso aí me veio o cliente de São Paulo, a gente está tendo atual, é bem esse perfil. E ele é um cara do ramo de indústria alimentícia, vamos dizer assim, e ele tem assim, eu enxerguei essa frase nele, entendeu? Que é um cara que tem poder aquisitivo, sabe o que quer, mas está vendo que às vezes o mercado de luxo que é prometido é o luxo. Não é o que é entregue, enfim, não quer dizer que tudo que você está pagando a mais não está 100% da entrega. Tem um pouco de... Tem uma espuma ali, não sei se sabe verdade. Expressar bem isso, entendeu? Mas assim, é como você mesmo falou aqui, né? Foi uma leitura que você trouxe. A questão do 1 milímetro, né? É um ponto de observação e eu vejo que os atendimentos eles são muito rasos, em geral, às vezes das próprias empresas, porque elas não querem demonstrar os pontos falhos, né? Então se a empresa ela não oferece 1 milímetro em tudo, para que ela vai ficar reforçando 1 milímetro? Sim. Ela está mostrando um ponto fraco. Sim. Né? Então as pessoas estão se apegando muito em acabamento. Eu vejo assim, BP, por exemplo. Às vezes um cliente ele trava numa compra com a gente porque ele viu um BP um pouquinho mais amarelo ou um pouquinho mais avermelhado, e aí o que de fato importava, que era a instalação, que é claro... Eu acho que o desafio é passar esse serviço invisível, porque, novamente, você pode ter o melhor produto do mundo, se você não tiver um montador adequado, aliado ao projetista que vai traduzir... Olha, quantas vezes, não é o caso aqui, quantas vezes fiquei horas, eu já tive problema para a pessoa compreender o sistema flush de forno, falar que compreendeu e meter uma máscara lá, o cliente teve que desmontar, porque o cliente entendia, era falar, olha, eu quero isso aqui. Não, mas não tem como, tal, e assim, o montador era bom, o projetista faltou ali, entendeu? Aí já começa um desgaste. E às vezes o projetista era muito bom, o montador às vezes faltou ali, não fez o acabamento, então é o desafio. É você passar essa coisa invisível da melhor montagem possível.
entendeu? Eu conversei com a Adriana em conversas passadas, no podcast passado, sobre um caso desse, que eu vi um produto na época de Mari, em Três Rios. Eu fui medir na casa de um cliente e eu não tinha reconhecido que eram as mesmas madeiras e o negócio estava feio, estava mal montado. E o nosso, da nossa loja na época, era mais caro, eu acho que era mais caro, pouca coisa, só que era uma entrega absolutamente diferente. Eu vi o mesmo produto, é como se fosse você ver o Big Mac na foto, e na real você vê o mesmo sanduíche todo meio mastigado, meio feio. E eu falei, caraca, isso aqui fez toda a diferença. Eu vivi isso. Sim. Eu tive essa percepção, sem saber. E por muito tempo, assim, na nossa linha, a gente via que um produto construído... O que é um produto construído? São pegar, para quem não é do ramo, né? Pegar chapas lisas, sem furação, que vem da indústria, aleatoriamente e montar. Ficava muito mais belo do que um módulo pronto. Porque o módulo pronto era 0,45, a furação poderia vir descalibrada da fábrica e não ter como corrigir. O VB vinha meio tortinho. Um pouquinho fora e tal. Então, a gente sempre tentou trabalhar muito construído para evitar corte na casa do cliente, porque as modulações não eram totalmente editáveis. Hoje o nosso produto já enfrenta uma solução, entrega uma solução pronta. Então ele é editável de forma 3D, largura, altura e profundidade de 1 em 1 milímetro, com algumas restrições técnicas, né, de engenharia, e ele já vem filetado de todos os lados com 1 milímetro. Então isso faz muita diferença quando você pega um produto mesmo padronizado, que é montado mais rápido na casa do cliente. Mas isso é um processo de melhoria das indústrias. As indústrias hoje elas estão se capacitando, as indústrias que saem na frente, para poder evitar o retrabalho na casa do cliente. Né? Porque a loja que não faz, ela não vende. Então falar, o cara não faz ripado. Como é que uma loja de planejado hoje não atende ripado? Um Xarabi. O próximo desafio das indústrias é um Xarabi. Se vai chegar tarde a solução, aí é uma discussão conceitual, né? Pode ser que até as fábricas colocarem em linha já caiu em desuso. Mas hoje é um desafio fazer manualmente. Cortar na casa do cliente, adquirir o alinhamento fazer perfeito, o encaixezinho. Fazer o encaixe, então é tudo muito complicado, né? Então, assim, alinhar prazo, expectativa e custo é um desafio, por isso que não é para amador. A pessoa que não tem conhecimento de mercado, não sabe o que quer atender, a outra questão é saber qual é o seu cliente, né? Se o seu cliente é um cliente que busca o status, ou se o seu cliente é um cliente que busca acabamento, ou se é um cliente que busca preço, porque quem quer atender todo mundo não atende ninguém, né? Certo. Ele acaba atendendo mal todo mundo. Você se enquadra qual desses perfis, vamos chamar assim? É o cliente que quer preciosismo, né? Esse é o nosso cliente, né? É o cliente que é o detalhe. Ele pode ter o status junto com isso? Sim, mas o nosso objetivo não é status. Ele quer comprar marca e tal. Se eu tivesse focado em status, eu pegaria não que seja fácil assim, né? Eu teria uma Florence, né? Porque a marca em si só, por si só, ela vai falar. Né? Mas e qual é a dificuldade de trabalhar com a Florence? As regras impostas, o custo. A gente está num mercado de interior, né? Então a marca que a gente representa hoje, ela se encaixa perfeitamente no modelo que a gente escolhe, né? Alta qualidade, pontualidade, personalização, e o que ela não personaliza, a gente tem mão de obra para poder fazer. Então, isso aí é o que mata, cara. Isso aí é o que e uma busca incessante por montar uma equipe de projeto, bons vendedores, aonde eles têm que estar, né? Projetistas vendedores. A gente tem um grupo hoje forte em relação a isso, e um grupo também de conferência muito, muito estável, né? Hoje eu faço a coordenação dessa área, né, de conferência, por ser projetista, né? E sempre ter sido a minha área, é onde eu consigo quando... É o que eu falo, né? Se um montador, né? Se o Alan, se o Maurício, o Gaúcho, quem é que seja, não vier, eu não consigo resolver o problema daquele dia, né? Mas eu estou apto a resolver uma falta de um conferente ou de um consultor, né? E eu tenho uma linguagem muito adequada à equipe, né? Eu sei a dificuldade que é apresentar um projeto para amanhã. Chega você com uma casa inteira de hoje para amanhã... Quando eu vou pedir isso para um projetista, eu peço com muito respeito, né? Porque eu sei a dificuldade que é. Às vezes precisa pedir, né? Claro, de hoje para amanhã não dá, não existe isso mais, né? O nível de projeto hoje que a gente tem não é assim, né? Mas hoje apresentar uma casa inteira com uma semana é difícil, porque não é aquela casa que é difícil. Você tem outras na fila, né?
Então, assim, e a conferência da mesma forma. Hoje, a gente gasta, para fazer com responsabilidade uma casa inteira, um conferente vai gastar aí 20 dias. Uma casa média. Para fazer com responsabilidade. Ir lá na obra, medir tudo. Parede que está fora de nível, desquadro. Não, mas isso aí é para pedido, né? Para pedido. Ah, tá. Nós falando. Mas isso precisa. Para orçamento já é um pouco mais rápido. Mas isso precisa estar computado no prazo de entrega. Sim. Né? Então a gente tem. Explicar, né? Isso precisa estar englobado. Às vezes um cliente, quando a gente fala de 60 a 90 dias, que é o nosso prazo hoje médio, né? E deveria ser de todo mundo. Isso inclui a conferência. Não é, você leva 60 dias para produzir, não. A indústria capacitada, ela vai levar na média de 30 a 35 dias para entregar uma casa completa. Né? Essa é a média. Mas você precisa colocar de 20 a 30 dias para poder conferir. Né? Você precisa computar a disponibilidade do montador. Já perdeu para isso, já? Ah, muito. É mesmo? É um motivo de causa de perda de... Você está falando de contrato? Não fechar um projeto porque não prometeu um prazo? Isso acontece com muita frequência. Porque eu não prometo um prazo que a gente não vai cumprir. Eu sei quem são os montadores que eu tenho, eu sei os compromissos que eu já assumi. Então eu entendo que eu não posso, e eu vistorio montagens semanalmente. Quando eu digo montagem, não as que estão acontecendo, as que estão para acontecer. Porque eu também não posso reservar um quadro de montagem futuro para uma obra que está longe de ficar pronta. Aí eu vou deixar a equipe separada, quando for começar, eu não tenho a obra para fazer e não tenho uma outra venda que eu perdi. Então hoje isso calibrar obra, por isso que eu te falei que cronograma está entre os 3 principais dificultadores do nosso negócio, né? Desculpa. A gente vê essa época, por exemplo, de final de ano. É muito comum os prazos. Desculpa, edita, por favor. A gente vê assim, começa a acentuar os aumentos de prazo, né? Porque ainda hoje existe a expectativa de ficar pronto para o Natal, é uma data muito emblemática, e a gente precisa calibrar. E segundo semestre é sempre aquela corrida de mão de obra, né? Natal, veio quando? Pô, o cara vem aqui, vem antecipado, vem em novembro. Exatamente. Não, casa pro Natal, o cliente tem que fechar em julho, agosto. Para ficar pronto, porque o tempo de produção, conferência, montagem. Sim. E uma casa completa hoje é muito difícil a gente entregar em menos de 60 dias. Montada. Porque a gente está falando normalmente de 2 pavimentos, complexidade alta, e execução com qualidade, né? Fazer de qualquer jeito você faz na metade do tempo, né? Então a gente calibra que uma casa de médio porte... tem logística, você tem que descarregar material, é prédio, é comercial, tem horário, uma série de coisas, não pode fazer barulho do vizinho. Exatamente. Tem as regras do condomínio, seja casa, seja apartamento. E até essa questão do cansaço, né? A gente tem que respeitar o cansaço do profissional também, né? O montador, ele não pode trabalhar dia e noite. Tem pessoas que pedem, pede para ele ficar mais 2, 3 horas. Cara, isso daí, ele gera uma perda de produtividade, um cansaço, a margem de erro. Sim. Né, a carga horária... O acabamento não começa a ficar tão bom, é ser humano ainda. Exatamente. Não é uma máquina que está ali furando, fazendo as coisas acontecerem, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a questão da mão de obra é o maior diferencial. A maior dificuldade é o antídoto e o veneno, né? É o que resolve, mas quando você não tem, é o que destrói, né, uma empresa. Então, assim, a busca pela mão de obra, pelas pessoas, né, que está cada dia mais escasso, é o que a gente tenta trabalhar, criar um bom clima, criar um clima de igualdade, né? Eu acho que os setores precisam entender que eles estão em pé de igualdade. Sim. Né? O consultor, ele não pode se sentir mais importante do que o conferente. O conferente, ele não pode se sentir mais importante do que o montador. Você tem que administrar o lado pessoal, né, de personalidades, né? Vamos colocar assim, para ninguém ficar... Exatamente. Ficar em hierarquia, extrapolando a sua função, né? Exatamente. Eu acho que tudo é muito igual hoje. Tanto em nível de importância, remuneração. Sim, eu acho que os setores precisam estar equilibrados, porque nenhum deles pode ser desprezado. Não, né? de forma alguma. O montador de excelência, ele vai ter muita dificuldade. A gente falou ali de projetista que às vezes não absorve e monta mesmo assim. E aí não tem montador que tem como dar jeito, assim como o projetista faz tudo perfeito e o montador não teve o capricho. Sim. Faltou em uma ponta ou outra. É isso. Meu filho, ó. Foi longo, né? Vamos gravar mais um depois pra falar de próxima temporada. Talvez para falar de produto, né? Porque hoje a gente falou muito de
de trabalho, né? Aham. O produto é... Mas o produto eu gosto de entrar mais na seara de personalidade, porque o produto fica uma coisa muito mais impessoal. Sim. E aí cada um vai se identificar às vezes com uma marca, com um acabamento. É legal entender a trajetória e a personalidade que está por trás, o tempero que está por trás. Amarel daqui não é amarel de, sei lá, fala uma cidade aí para não ser tendencioso. A gente pode falar São Paulo. Não é o amarel de São Paulo, não é o amarel de... Tem Belo Horizonte? Belo Horizonte não. Recife, São Luís. Cada um tem o seu destaque, né? Tem a sua mentalidade, o produto é o mesmo. Eu costumo dizer que a pizza da Itália ela é diferente, mas tem os mesmos ingredientes daqui, farinha e etc, né? Molho de tomate. Só que o preparo do negócio dá o sabor diferente. Então cada um vai ter uma identificação. Exato. Eu acho que assim, o planejado, ele basicamente segue a linha de quase todos os negócios de sucesso, né? São os 3 P's, né? Pessoas, processos e produto. Sim. Se você falha em um deles, você tem um modelo incompleto. Né? Então não adianta ter pessoas e não ter produto, não adianta ter processo e não ter pessoas. Certo. Então a gente busca sempre os 3 P's. Claro que com substituições, existe altos e baixos, né? Às vezes a gente pode ter um profissional que eu contava, teve um problema de saúde, né? E aí ele ficou ausente 1 mês. Eu vou precisar mudar a rota, né? Recompor, explicar para o cliente. Por isso que a transparência é importante, né? Se o montador não está disponível, fale a verdade para o cliente, ele vai entender se for verdade. Entendi. Agora, se não for, pode ser uma situação muito menos prejudicial para o cliente, mas se não for pautado em verdade, o cliente vai se sentir muito mais prejudicado, né? Então, assim, esses pilares aí são o que eu busco como empresa. É isso aí. E que tá devagar faz isso lá no escritório. Às vezes a Natália fica na correria. Nossa, aconteceu isso que a gente vai falar com o cliente. Vai falar o que aconteceu, ué. O carro quebrou, o arquivo deu problema. É o que é e acabou, entendeu? Pra não ficar com peso na consciência. Perfeito, é isso. Mas Leonardo, obrigado aí pela conversa. Que se quiser deixar o último recado aí, seu nome ou o nome da Amarel, fique à vontade aí. Pessoal, assim, em nome da Amarel, eu faço um agradecimento ao convite do Diniz, né, pra gente poder falar um pouco. Em nome das pessoas e do mercado, né, escolham bem, né, o profissional, né, quem está trabalhando com obra tem que evitar desgaste, né, uma das coisas que mais desagrada numa obra é o desgaste. Né? Então escolham bem a sua empresa de planejado. Né? Você está no finalzinho ali, está já apanhou um pouco da obra, porque isso aí acontece, né? Um desgaste. Aí chega no final e fala, pô, deixa eu tomar um café numa sala bonita. Exatamente. Ter um CNPJ por trás. E o planejado como você falou lá em algum ponto da nossa conversa, é o que da roupagem, né? da casa. Não adianta você mora no seu móvel, né? Não adianta você gastar 20 mil num forno, num combo de forno, que muitas vezes acontece. A pessoa gasta muito no eletro, faz uma geladeira de embutir com um marceneiro de fundo de quintal. Coloca uma geladeira sem ser de embutir. Isso aí já tá mais dosado. Né? Então, assim, escolham bem o fornecedor, independente de ser Amarel, outra marca, né? Em qualquer região, porque às vezes uma região não vai ter um lojista da Amarel bom, mas vai ter um lojista de outra marca. Mas converse, pergunte, veja diferencial e não se apegue às vezes no pequeno, que é irrelevante, como eu falei, né? De um padrão, né? Tá um pouquinho mais amarelado, mas o serviço ele é fundamental, né? A identificação de serviço é o desafio. Com certeza. É isso. Mas é isso. Valeu, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreva, deixe seu comentário, vê o que vocês acharam. Eu quero ouvir de vocês. E a gente se vê na próxima. Até logo. É isso aí. Foi? Porra, você falou igual a Adriana, cara. Falou pra caramba, cara. Falei, nossa, começou. Tá vendo? Tô convivendo muito. Deixa eu ver quantas horas deu. Deu bom, mas falou um pouquinho, 1h20. Cara, mas aí corta, cara. Se tiver que cortar. Não tem que cortar nada não. Isso aí tem que estar aqui.